A OpenAI lançou um sistema que permite agentes de IA realizarem trabalhos reais de programação sozinhos. A Xiaomi criou uma IA para celular, inspirada na ideia viral do OpenClaw, que pode literalmente operar seu telefone e controlar dispositivos na sua casa. E a Microsoft acabou de lançar uma IA compacta, que pode ler telas, imagens e documentos, enquanto resolve problemas complexos. Tudo bem, vamos começar com a OpenAI. A OpenAI acabou de lançar algo chamado Symfony e a grande ideia aqui é bem ousada. Agora, desenvolvedores podem enviar agentes de IA para executar tarefas sozinhos, em vez de apenas pedir ajuda para escrever código. Considere como equipes de software normalmente trabalham. Sempre há uma longa lista de tarefas, bugs que precisam ser corrigidos, funcionalidades que precisam ser desenvolvidas, melhorias que precisam ser testadas. Tudo isso está em um rastreador de problemas, que funciona como um grande quadro de tarefas para desenvolvedores. Geralmente, um desenvolvedor humano abre a lista, escolhe uma tarefa e começa a trabalhar. Symfony muda isso. Com o Symfony, o sistema pode olhar para esse quadro de tarefas e basicamente dizer: tudo bem, essa tarefa está pronta. Envia um agente de IA e a IA começa a trabalhar nisso. Quando isso ocorre, o Symfony inicia a execução de implementação, que é como uma missão completa para a IA. O agente pega a tarefa e tenta completá-la do início ao fim. O framework monitora constantemente o sistema de tarefas. Hoje, ele opera com a plataforma linear. Quando uma tarefa chega ao status pronto para o agente, o Symfony é ativado automaticamente. A IA começa a atuar antes do agente alterar o código, criando um espaço de trabalho exclusivo para essa tarefa. Pense nisso como dar à IA seu próprio laboratório isolado. Tudo o que ela faz fica dentro desse ambiente, então não pode quebrar acidentalmente outras partes do projeto. Dentro desse espaço de trabalho, a IA lê a descrição da tarefa e começa a escrever o código, mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Symfony não confia cegamente na IA. Ela precisa provar que o trabalho funciona. Antes de ser aceito, o agente deve apresentar uma prova de trabalho. Isso inclui rodar testes automatizados, gerar relatórios de CI, passar nos testes unitários e até produzir um passo a passo explicando quais mudanças foram feitas. Só após toda essa verificação, o Symfony vai para a etapa final chamada de landing. É quando a IA envia ou faz o merge de um pull request no repositório exatamente como um desenvolvedor humano faria. Outra parte inteligente do sistema é como a IA recebe as instruções. Em vez de esconder os prompts em algum lugar fora do projeto, Symfony armazena as instruções da IA dentro do próprio repositório de código, em um arquivo chamado workflow.md. Este arquivo serve como contrato entre a equipe de desenvolvimento e a IA. Ele define como o agente deve se comportar, quais regras deve seguir e como deve interagir com a base de código. Como o arquivo está no repositório, os desenvolvedores podem versionar o comportamento da IA como fazem com o código. Se o projeto muda, as instruções da IA também mudam. Paralelamente aos sistemas de agentes e modelos de raciocínio, o lado criativo da IA avança com igual rapidez. Ferramentas de geração de imagens e vídeos evoluem quase toda semana. Higgsfield patrocina o vídeo de hoje. E eles acabaram de lançar algo chamado Soul Cinema Preview, que é um novo modelo da família Soul, criado especificamente para a geração de imagens cinematográficas. Diferente dos modelos de imagem padrão, que buscam apenas o realismo, o Soul Cinema foi projetado para produzir quadros que realmente parecem cenas de filmes. Você consegue texturas mais profundas, granulação natural e composições com aparência de filme. Ele se destaca em closes, cenas guiadas por atmosfera e iluminação realista, em vez de excessivamente polida. O modelo funciona tanto a partir de um prompt de texto quanto de uma imagem de referência e foca fortemente em composição, câmera, perspectiva e atmosfera. Isso o torna útil para criar quadros-chave, conceitos de cena e referências visuais que orientam projetos maiores de vídeo ou cinema. Ele também opera com Soul ID, mantendo personagens visualmente consistentes entre gerações, e Soul Hex, que possibilita controlar as cores com precisão em várias cenas. Isso permite criar quadros cinematográficos, manter personagem e tom visual em várias cenas e usar esses quadros como storyboards ou quadros-chave para modelos de vídeo.
Em outras palavras, ele foi feito para criadores que se importam com a sensação visual na tela, e não apenas se parece realista. Dá uma olhada, os links estão na descrição. Certo, agora vamos voltar ao vídeo. Agora, por trás dos bastidores, Symfony foi construído usando Elixir e o Runtime Erlang Beam, e o motivo dessa escolha é a confiabilidade. Agentes de IA nem sempre funcionam perfeitamente, eles podem falhar, travar ou ficar presos no meio de uma tarefa. O Runtime Beam é conhecido por lidar com muitos processos simultaneamente e se recuperar de falhas. Isso quer dizer que o Symfony realiza várias tarefas de IA simultaneamente, sem comprometer o sistema caso algum agente falhe. O sistema também mantém o controle de tudo usando o PostgreSQL através do Ecto, e ele roda continuamente em segundo plano como um daemon. A OpenAI destaca na documentação um ponto essencial para que agentes de IA funcionem em uma base de código. O projeto deve ser organizado para que as máquinas entendam, processo chamado de engenharia de harness. Em termos simples, o repositório precisa estar estruturado para que uma IA possa interagir com ele de forma segura. Os testes devem rodar localmente e de forma confiável, sem dependências externas. A documentação deve ser legível por máquinas e a arquitetura modular, permitindo que um agente altere partes sem afetar o restante. O Symfony em si tem um escopo bem focado. Ele não foi feito para ser uma grande plataforma de IA. A OpenAI define isso especificamente como agendador, executor e leitor de rastreamento. Ele atua entre ferramentas de gestão de projetos e o código, enviando agentes de IA para executar tarefas e gerenciando todo o processo. Agora, enquanto a OpenAI busca tornar a IA uma desenvolvedora de software, a Xiaomi testa algo ainda mais próximo do cotidiano. Eles acabaram de lançar um sistema chamado Xiaomi MikeLaw, e isso basicamente é um agente de IA que vive dentro do sistema operacional do seu celular. Normalmente, assistentes de IA rodam dentro de aplicativos. Eles podem responder perguntas, talvez pesquisar na internet, talvez abrir alguma coisa. O MikeLaw ele vai muito além disso. Ele roda em nível de sistema, o que significa que tem acesso ao próprio celular, aplicativos, configurações do sistema, dispositivos conectados, tudo. A IA por trás disso roda no modelo Mimo Large da Xiaomi, desenvolvido pela equipe de IA da empresa, liderada por Luo Fuli, um ex-pesquisador da DeepSeek, que entrou para a Xiaomi no final de 2025. Pouco depois que ela entrou, a Xiaomi lançou o Mimo V2 Flash, que supostamente atingiu níveis de desempenho semelhantes ao DeepSeek V32. MikeLaw é um dos primeiros a usar essa tecnologia. Assim, em vez de operar aplicativos, a IA controla o celular para você. Por exemplo, se você disser, vou trazer meu amigo em 30 minutos, prepare a casa. A IA entende e começa a agir automaticamente. As luzes ajustam, cortinas abrem e o ar-condicionado altera a temperatura. O sistema conecta seu celular aos dispositivos do amplo ecossistema Xiaomi, segundo a empresa. A plataforma My Home já inclui mais de 1 bilhão de dispositivos conectados. Tecnicamente, MikeLaw funciona usando algo chamado ciclo de execução por inferência. Veja como isso funciona. Em termos simples, a IA recebe uma instrução e então decide quais ferramentas precisa usar. A Xiaomi reuniu funções do telefone em mais de 50 ferramentas de sistema, como iniciar apps, ajustar configurações ou controlar dispositivos. A IA aciona uma ferramenta, obtém o resultado, analisa e decide o próximo passo. Os usuários podem acompanhar esse processo em tempo real. O sistema exibe as ferramentas usadas pela IA e o estágio da tarefa. Para evitar que a IA se perca, a Xiaomi implementou uma memória de contexto em 3 níveis. Mesmo que a tarefa envolva mais de 20 etapas, a IA ainda se lembra do objetivo original. Outra capacidade importante é a compreensão do contexto pessoal. Depois que você permitir, MikeLaw pode ler informações de mensagens de texto, calendários e padrões de uso. Por exemplo, se o seu celular receber uma mensagem de passagem de trem que diz algo como G1234 Pequim para Chengdu, sexta-feira, 8 horas e 30 minutos. A IA identifica a informação de viagem, atualiza o calendário, define lembretes, calcula quando sair e integra ferramentas do sistema para preparar tudo. O mesmo vale para finanças. Se seu celular recebe mensagens de débito bancário, a IA pode analisar o histórico de SMS dos últimos 3 meses e verificar suas assinaturas.
Se ela perceber que duas plataformas de vídeo estão cobrando mensalidades por conteúdos semelhantes, pode recomendar o cancelamento de uma delas e estimar uma economia de cerca de 400 yuanes por ano. A Xiaomi afirma que protege a privacidade do usuário, pois a maioria dos dados é processada localmente no dispositivo. Conversas, histórico e arquivos ficam no celular. A nuvem só recebe a solicitação atual e a exclui após o processamento. Ações sensíveis, como enviar mensagens ou criar eventos no calendário, exigem confirmação antes que a IA as execute. O interessante é a conexão com a casa inteligente. Se o calendário indicar reunião importante às 10 horas, a IA pode preparar automaticamente o ambiente. O telefone entra em modo silencioso, o robô aspirador pausa, chamadas são filtradas conforme urgência. Após a reunião, tudo volta ao normal e o telefone exibe as notificações perdidas. Ao contrário das casas inteligentes tradicionais, que usam regras rígidas, Mi Cloud toma decisões dinâmicas baseadas no contexto. A Xiaomi incluiu recursos de expansão. O sistema suporta o protocolo de contexto de modelo, permitindo conexão com ferramentas de IA em computadores. E eles lançaram um SDK de terceiros, para que aplicativos externos possam declarar capacidades que a IA pode chamar. Existe até um sistema de autoevolução. Mi Cloud pode criar subagentes, pequenos assistentes de IA especializados em diferentes tarefas. Um pode gerenciar sua agenda, outro pode resumir notícias. Esses subagentes podem ter seus próprios prompts e permissões de ferramentas. O sistema pode até executar scripts em Python ou JavaScript em um ambiente isolado, o que dá à IA habilidades básicas de programação diretamente no celular. Com o tempo, a IA armazena experiências e se adapta gradualmente aos hábitos do usuário. Enquanto OpenAI e Xiaomi desenvolvem IA para o mundo real, a Microsoft foca em algo diferente. Eles lançaram um modelo chamado PHI-4 Reasoning Vision 15B, que é uma IA multimodal capaz de entender tanto imagens quanto texto. A parte interessante é que a Microsoft tentou tornar esse modelo compacto, mas ainda assim poderoso. Ao invés de criar outro sistema enorme com centenas de bilhões de parâmetros, eles desenvolveram um modelo de 15 bilhões de parâmetros focado na eficiência. Tecnicamente, ele combina o modelo de linguagem de raciocínio PHI-4 com um codificador de visão SIGLIP2. Em termos simples, o codificador de visão analisa uma imagem e a converte em tokens. Esses tokens são então processados pelo modelo de linguagem que os analisa junto com o texto. Esse design é chamado de Mid-Fusion e é um compromisso entre desempenho e custo. Ele permite um raciocínio multimodal robusto, sem as exigências computacionais pesadas de arquiteturas maiores. O modelo foi treinado com cerca de 200 bilhões de tokens multimodais. Isso se baseia em estágios de treinamento anteriores, onde o 54 Reasoning usou 16 bilhões de tokens e o modelo base 54 usou cerca de 400 bilhões de tokens únicos. Para comparação, alguns modelos multimodais recentes, como Qwen 2.5 VL, Qwen 3 VL, Kimi VL e Gemma 3, supostamente usam mais de 1 trilhão de tokens durante o treinamento. Uma das grandes lições que a Microsoft destaca é que a IA multimodal frequentemente falha, não porque o raciocínio seja fraco, mas porque a percepção falha. Se o modelo não lê direito uma captura de tela ou extrai mal detalhes de um documento, a etapa de raciocínio não recebe as informações corretas. Para resolver isso, o sistema utiliza um codificador de visão com resolução dinâmica que suporta até 3.600 tokens visuais. Isso permite que ele analise capturas de tela complexas, documentos, gráficos, diagramas e interfaces gráficas de usuário. Outra ideia do treinamento é o chamado raciocínio misto da Microsoft. Em vez de exigir raciocínio em todas as tarefas, o modelo aprende dois modos. Aproximadamente 20% dos dados de treinamento contém rastros de raciocínio. Com etiquetas de pensamento, esses exemplos ensinam o modelo a resolver problemas complexos de matemática ou ciência. Os demais exemplos não usam etiquetas de pensamento. Focam em tarefas de percepção como legendagem de imagens, reconhecimento óptico de caracteres, respostas visuais e identificação de elementos em interfaces de usuário. Essa abordagem faz o modelo responder rápido quando não precisa de raciocínio, mas ainda permite raciocínio estruturado quando necessário.
A Microsoft diz que o modelo é especialmente forte em duas áreas. A primeira é o raciocínio científico e matemático sobre informações visuais, incluindo equações escritas à mão, gráficos, tabelas e documentos técnicos. A segunda é o uso de agentes de computador, onde a IA interpreta o conteúdo da tela e identifica elementos da interface para poder ajudar a automatizar ações em computadores ou celulares. A Microsoft relata pontuações de benchmark, incluindo 84,8 no IA 2D Test, 83,3 no ChartQIA Test, 44,9 no Meshverse Mini, 36,2 no Mesh Vision, Mini 75,2 no Mesh Vista, Mini 54,3 no MMMU, Val 64,5 no MMStar, 76,0 no OCR Bench e 88,2 no ScreenSpot. Versão 2. As avaliações foram realizadas usando Eureka, ML Insights e VLME Valkit, e a Microsoft as apresenta como benchmarks de comparação e não como reivindicações de liderança. Enfim, é isso por enquanto. Se gostou da análise, curta, inscreva-se para novidades sobre IA e até o próximo vídeo.